É impressionante a capacidade de liderar de um cara que é tímido, de um cara que é introspectivo, mas a capacidade dele liderar em campo e a capacidade de recuperação que o Léo Jardim fez. É o dedo do treinador. Repara o Lucas apontando. O famoso dedo do treinador. Ô, dedo! Repara o Lucas, por vezes, apontando direções para os companheiros que estão com a bola no pé. De pisar na bola. Com a bola no pé, pedindo. Com a bola no pé. Não é só isso, tá? Não tô falando... Então o ritmo do jogo do Cruzeiro não é por conta do gestual, não. Além do gestual, a participação dele também, pra se recuperar, pra marcar. Então, realmente tá no modo... Eu nunca vi esse futebol do Lucas Silva. Aqui, pra quem não acompanhou, não viu, né, a entrevista dele que ele dá depois do jogo, ele se emociona. Tem um trecho eu acho legal colocar isso pro pessoal. Tem um trecho da entrevista aí. Vamos ouvir esse trecho. Quanto tempo é aí, Dani? Um pouquinho mais de 2 minutos, mas eu corto. Então tá, por favor. Cara, eu até emociono de falar, porque... Espera aí que... Eu já vivi de tudo nesse clube. De comemorar título, de perder título, de altos e baixos. E... Não tem como, né? Quem é do bem... Calma que eu vou conseguir falar. Quem trabalha, quem se dedica, quem é do bem, quem faz as coisas tudo certo. Uma hora a chave vira e as coisas funcionam. Então, respeito muito essa camisa. Olha, o Lucas Silva é uma grande referência dentro e fora de campo, um líder de vestiário. O Lucas Silva foi, não vou entrar em detalhes não, mas ele foi fundamental num monte de decisões, Thiago sabe, tomadas a partir de um determinado momento momento muito conturbado. Ele procurou os donos do clube, ou o dono do clube, que é o Pedro Lourenço, e disse: olha, Pedro, eu gostaria que em nome dos jogadores, que daqui a pouco a coisa fosse feita assim, 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 assim. E vocês repararam que de um tempo pra cá muita coisa mudou externamente no Cruzeiro. Sim. Partiu dele, ele foi levar isso, ele falou nesse áudio aí de reuniões, etc e tal. Ele representou os jogadores numa série de tomadas de decisões. De mudanças de formato de gestão ali, de vestiário, etc. Ele foi lá e pediu. E isso trouxe uma certa tranquilidade para o ambiente. Essa tranquilidade para o ambiente ajuda nos caras a absorverem as ideias, a absorção das ideias dentro de campo. Os caras sabem o que fazer, se conhecem, respeitados por todos ali, etc e tal. E o resultado tá aí, gente. Por isso que eu falei. Essa conjunção de fatores leva um time a ganhar jogos e daqui a pouco a ganhar títulos. Ninguém está dizendo que o Cruzeiro vai ser campeão de alguma coisa esse ano. Mas o Cruzeiro está sendo moldado para se tornar uma referência, assim como o Palmeiras. Eu tô falando do Palmeiras, mas que tá nítido que vai brigar, não vai, HG? Tá nítido que vai brigar, sim. Porque na virada agora do ano, os caras planejando, é isso que o Valu falou, ninguém vai trazer uma barca de jogadores. O que a gente sabe é que alguns jogadores vão sair, mas chegarão jogadores, mas assim, pensados com perfil jovem, físico, que possam render esportivamente pro clube e posteriormente financeiramente. Eu vou só falar rapidinho, Thiago, a respeito de uma situação do Lucas Silva. A fala toda do Lucas Silva, eu acho que o Cruzeiro deveria utilizar até de forma institucional. Clubes, por vezes, revelam jogadores, os grandes clubes revelam muitos jogadores. A gente sabe que os jogadores, eles são todos profissionais, mas, vez ou outra, acontece dentro desses jogadores que os clubes formam, o cara que realmente é profissional, mas que tem um sentimento de torcedor. E eu acho que o Lucas Silva é um desses caras. Por vezes, a gente vê em determinados clubes, Atlético, Palmeiras, Flamengo, esse tipo de situação. Eu acho que o Cruzeiro, ele forma muitos atletas, mas o Lucas Silva é o que o cruzeirense pode chamar, na prática, de um cria da toca.
Não é todo atleta, na minha opinião, que o Cruzeiro forma, que se torna um cria da toca. Eu acho que, de fato, o Lucas Silva, por tudo que ele representa com relação àquilo que faz em campo, por ter passado em todas essas etapas em que... E ele fala, a fala completa é muito interessante, porque diferente da maioria dos atletas, né, que se volta contra a imprensa, o cara às vezes está mal, mas ele não aceita a crítica da imprensa. Não, ele entendeu, ele entende o trabalho. Ele citou isso. Não, eu entendo a crítica do torcedor quando ela foi correta e da imprensa e do trabalho de vocês. Exatamente. Então, isso é muito grande. Não à toa, é um cara que chegou ontem a 284 jogos, isso mesmo, com a camisa do Cruzeiro, HG. Tem total respeito, viu? O Lucas é para mim, o retrato, a personificação do que é a recuperação do Jardim no Cruzeiro. Recuperação do Cássio, recuperação do William, do Lucas, do próprio Romero, que em algum momento a gente chegou a questionar, mas... A afirmação do Fagner. A afirmação do Fagner. Cara, Vidalba. Afirmação o também. Próprio Fabrício Bruno. Então, assim, mas pra mim, a personificação do que é o trabalho do Leonardo Jardim, pra mim é o Lucas Silva. Cara, impressionante. O que o Lucas Silva está jogando hoje no Cruzeiro é impressionante. É tudo o que eu imaginava que em algum momento... fosse o Matheus Henrique, fosse o próprio Wallace, que joga de primeiro, mas que ele pudesse jogar nesse nível. É tudo o que eu imaginava, que as contratações feitas para volante, a exceção do Peralta, que eu não imaginava absolutamente nada, achava que era simplesmente uma aposta e mal sucedida. Mas enfim, a exceção do Peralta, as outras duas contratações para essas funções de volante, eu tinha essa expectativa, que é exatamente o que o Lucas está jogando. E para mim o Lucas Silva, cara, ele pensa, o Valo foi muito bem, cara. Ele pensa o jogo, ele dita o ritmo, ele cadencia, ele acelera, ele faz o que é necessário. Ele é sempre opção, Thiago. E assim, exato. À frente da linha da bola, quando precisa, atrás da linha da bola, ele tá sempre socorrendo alguém. Teve por muito tempo como talvez um jogador lento, como talvez um jogador que não tinha a mesma dedicação que ele tem agora. Velho, eu tô vendo o Lucas Silva próximo do que foi aquele Prime de 2014, quando ele foi vendido pro Real Madrid. Eu acho melhor essa versão então, dele. E um detalhe, tá? Porque ele é mais velho. Não, é porque ele ainda ele é mais velho agora, né, Thiago? Tá com quantos anos? Ele 32. Tá com 32 anos. 32 anos. Só lembrando que o Ancelotti treinou ele, tá? Perché a ganharlo Lucas Silva é um jogador que... É a nossa expectativa, né? A nossa expectativa era o Lucas, em algum momento, ter sido seleção brasileira quando ele sai do Cruzeiro. Alguém que sai do Cruzeiro e vai direto pro Real Madrid, a expectativa era essa. Me cita aqui, assim, no futebol brasileiro hoje, jogando onde ele joga, você não tem tantas referências, cara. Só o Gerson, que não joga, mas que vai jogar com o Ancelotti, com certeza. Então, mas a gente tem que tomar cuidado que isso que o Thiago falou da questão do Lucas Silva ser físico, ele realmente não é um cara que se destaca, mas é o coletivo, né, Thiago? Quando o coletivo hoje do Cruzeiro faz com que todo mundo não tenha que fazer grandes trabalhos sozinho, porque tá sempre, parece uma corrida hoje de revezamento. Mas não, peraí, mas fisicamente... Não, ele tá bem, que ele tá bem pra cacete. Não, tá muito bem. Algo que eu não imaginava. Não, sim, tá muito bem. Mas o que eu tô dizendo se o time não fosse treinado da forma que se você colocar o Lucas Silva pra percorrer grandes distâncias... Não é a dele. Você tá entendendo? Você não vê ele e nem o Romero envolvido em grandes perseguições no meio campo. A compactação do time hoje... É isso. Parece uma corrida de revezamento. Eu chego aqui, entrego a caneta pro Thiago, que te entrega ali na frente, que entrega pro Daniel. É isso, tanto pra defender quanto pra atacar também. Falando em defender e atacar, você que defende a venda do carro, nós da Mapa do Carro vamos atacar para vender o seu carro rapidamente, porque a gente vai vender o seu carro, Mapa do Carro vende seu carro com débito ou financiado em até 60 minutos. 60 minutos.